Dando seguimento ao nosso encontro para fecharmos o assunto da filosofia de Marx. Qualquer dúvida, qualquer coisa, só abrir o microfone e falar, tá bom? Quiser complementar, quiser dar algum exemplo, ou se não entendeu alguma coisa, fica bem à vontade. Então a gente começou falando sobre a introdução à filosofia moderna, Marx, como estando no final da filosofia moderna, para alguns o início da contemporânea, mas de modo geral ele está nessa transição entre a moderna e a contemporânea. A gente falou um pouco sobre o contexto em que ele nasceu, um pouco sobre o colaborador intelectual dele, Engels, a questão de como ele foi útil para outras áreas da filosofia, sociologia, economia, para o próprio entendimento da história, a importância, falamos um pouco dele, mostrando essa nova perspectiva, sendo um crítico, falamos um pouco sobre o paralelo entre Hegel e Marx e o materialismo histórico dialético, um pouco sobre essa questão da matéria, que é a matéria que determina a ideia, que constrói o mundo, que constrói as relações e que forma a sociedade. Para Hegel era a ideia, para Marx é a matéria. A gente falou um pouco sobre essa questão da consciência. A consciência não determina o ser, é o ser social que determina a consciência. E o materialismo histórico dialético. A gente parou aqui. É um método de análise para entender o sistema capitalista, a humanidade e a sociedade. E, de modo geral, um método de análise para entender a realidade como um todo. E como a realidade vigente ela está imersa nesse sistema, que é o sistema capitalista, de modo geral, embora a gente tenha algumas exceções em algumas partes do planeta, a gente falou sobre a matéria, mas não falou um pouco dentro desse materialismo histórico dialético, a gente já vinha falando um pouco sobre a importância da matéria, e por isso materialismo histórico dialético. Agora a gente vai falar um pouco sobre a importância da história e da dialética para entender esse método, esse famoso materialismo histórico dialético de Marx. A importância da história para Marx é porque a história ela não é mais um relato de fatos e de acontecimentos. Marx coloca a história como um processo dinâmico, não só que mostra os acontecimentos das coisas, mas que é meio para que as coisas aconteçam, faz parte desse processo que faz as coisas acontecerem, de transformação, de mudança, de movimento, tanto das condições materiais, porque Marx analisa a questão da matéria, para ele é a matéria que cria a realidade, não a ideia, como Hegel, e para a questão da luta de classe, porque a história da sociedade, para Marx, é a história da luta de classes. Inclusive, a gente vai falar um pouco sobre essa luta de classes daqui a pouco. Por isso que a filosofia de Marx tem um valor muito grande em relação à história, no sentido de dar uma nova interpretação, enriquece o significado do que é história. E a questão da dialética, embora Marx, a sua dialética é puxada da dialética de Hegel, para Hegel, esse sistema de dialético, de comparação, de tese, de antítese, de síntese, e de observação e de entendimento da realidade, parte pela ideia, tem seu início na ideia. Para Marx, essa dialética vai ter seu início na questão da matéria. Mas a ideia de dialética continua a mesma, que é um método de análise da realidade. O que vai diferenciar, no caso, Marx de Hegel é porque essa realidade, para Hegel, começa na ideia e para Marx começa na matéria. A sociedade para Marx é dividida em classes, e a classe da burguesia e a classe dos proletariados. A burguesia é considerado aqueles que são os exploradores e o proletariado são aqueles que são explorados. Marx, ao analisar a sociedade, ele dá uma ênfase muito grande na materialidade da sociedade. E por isso ele vai ver as condições para que essa materialidade aconteça, para que as coisas sejam construídas, né? Para que a matéria venha a existir. E ele vê nessa dinâmica a questão de duas classes, que seria a classe da burguesia e do proletariado. Por isso que, de modo geral, ele meio que divide a realidade nessas
duas partes, considerando o movimento da sociedade e das pessoas da sociedade. Eles colocam nesses dois grupos grandes. Embora a burguesia é uma parcela pequena da sociedade, mas ela é o que faz contrapeso a esse outro lado. E ele vai dar muita ênfase nisso, desses dois lados, e vai falar muito sobre classes e a importância disso para se entender a filosofia de Marx, para se entender a sociedade e aquilo que ele propõe em sua filosofia. Nesse sentido, pensando no capitalismo, que é o sistema em que a sociedade está imersa, no qual vai ter essa divisão de classes, ele vai dividir o sistema capitalista em duas estruturas, a superestrutura e a infraestrutura. Essas duas estruturas, elas meio que se retroalimentam. A superestrutura está ligada à ideologia, às ideias, às concepções, à cultura, lei, política, educação, aquilo que forma todo o pensamento do sistema capitalista. E a infraestrutura vai estar ligado às forças produtivas e às relações de produção, entre dentro daquela divisão que a gente citou anteriormente, de classes, de burguesia e de proletariado. Essa infraestrutura vai falar sobre essa relação de forças e, ao mesmo tempo, há uma inter-relação entre eles, né? Entre os meios de produção e a produção. A burguesia tem os meios de produção e o proletariado tem o trabalho. Aí ele vai falar um pouco sobre essa relação que faz com que o capitalismo exista. E para ele se manter nessa relação, dessa infraestrutura, né, nesse arcabouço, ele precisa de algo que o sustente. Né? E aí é por isso que a imagem que é colocada do capitalismo, as leis, os sistemas, as instituições, a educação, a própria cultura, segundo Marx, precisa ser respaldada para sustentar o capitalismo, para que o capitalismo possa existir da maneira como ele existe. Ele vai trabalhar muito nesse sentido, dentro dessa ideia. Nesse sentido, ele vai falar muito de exploração, e para falar de exploração, ele vai falar de mais-valia, que é uma minoria que tem muito e uma maioria com quase nada. Vai falar de desigualdade. E para ficar mais claro, a gente vai entrar no conceito de mais-valia para falar dessa exploração e dessa desigualdade que é destacada na filosofia de Marx. Mas antes, é muito importante observar que Marx é um crítico e ele critica o capitalismo. E ao criticar o capitalismo, ele vai falar muito sobre que no capitalismo valoriza-se mais a produção do que as pessoas. E isso traz um incômodo muito grande para Marx, porque assim, se a sociedade é constituída por pessoas, você está num sistema que a produção vale mais do que pessoas, ele vê como se essa conta não batesse. E nesse sistema capitalista, a mercadoria, Marx analisa que a mercadoria tem mais valor que a vida humana. E aí ele, nesse método materialismo histórico dialético, que observa a relevância, a concordância ou não das coisas, ele começa a ver isso, o sistema capitalista, e ver. E ao pensar no que é melhor para a sociedade, para a humanidade, ele coloca em xeque o sistema capitalista. Por isso ele é um crítico do capitalismo. E isso, o fato de valorizar mais a produção do que as pessoas, fala muito sobre o foco, né? Sobre aonde está aquilo que é importante, né? E isso acaba incomodando muito Marx e refletindo na sua filosofia. Para isso, a gente falou um pouco sobre essa questão de classes, né? E a importância da consciência que a gente vinha falando lá na frente.
e que, no geral, a consciência ela é uma construção social, né? Ela reflete a questão da formação social das pessoas. E por isso, se a consciência vai refletir a formação social das pessoas, logo dá para entender essa superestrutura meio que formando essa consciência das pessoas, ou a maneira das pessoas conceberem a realidade ou aquilo que seria bom. E nesse sentido, Marx vai refletir sobre isso, falando sobre assuntos que na sua filosofia são muito são indispensáveis na sua filosofia, que é a questão da ideia da mais-valia, a questão da alienação, e a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso. Mas antes, essa ideia de classe. Ele vai falar da importância da consciência nesse processo de crescimento e desenvolvimento do ser humano, do humano em si, colocando o foco no ser humano, e por isso ele vai falar dessa classe, né, da burguesia e do proletariado. E diante disso, ele vai dizer que é importante ter essa consciência de classe. E aí, porque sem a consciência de classe, como que você vai poder analisar se as coisas estão certas ou não para buscar melhorias? E ele vai analisar que do jeito que está, não está bom para a sociedade e que essa mudança só vai poder acontecer por meio dessa luta de classe, desse embate. Porque ele diz que quem está, que a burguesia não vai querer abrir mão do que ela tem, do domínio e do controle, para o bem da maioria. E por isso ele diz que é importante ter consciência de classe e que essa consciência de classe vai gerar essa luta de classe para acabar com a desigualdade. E por isso ele vai falar muito de burguesia e de proletariado, que a burguesia tem os meios de produção e que tem o lucro. E o proletariado tem o trabalho e deseja melhores condições de vida. Aqui ele coloca o foco em relação à burguesia e o proletariado, né, que a burguesia está buscando os meios de produção e o lucro, e o proletariado está buscando... a burguesia tem os meios de produção e busca, objetiva, o lucro, e o proletariado tem não os meios de produção, mas tem o trabalho, né, a força de trabalho, para que o meio de produção possa acontecer. Então, a importância das duas coisas. E o objetivo do proletariado é melhores condições de vida. E é pensando em melhores condições de vida, em crescimento, em desenvolvimento e justiça, que Marx vai buscar desenvolver a sua filosofia e demonstrar, diante da sua perspectiva, uma saída para isso. Independente dessa saída ser ou não a melhor saída, ela traz uma reflexão sobre as coisas e começa a mostrar paralelos e diferenças entre situações. Aquela ideia de tese e antitese que gera sínteses, né? Gera novas maneiras de se ver a realidade. Nesse sentido, a gente precisa falar um pouco de alienação. Alienação é uma palavra que, de modo geral, se refere a alheamento, a afastamento de algo ou de alguma coisa. E nesse sentido, observando o significado da palavra alienação, além de alinhamento, ela também diz respeito à transferência para outra pessoa
de um bem ou de um direito. Então, quando se pensa na palavra alienação, de modo geral, está ligado a isso, a esse distanciamento, né, de algo, ou essa transferência para outra pessoa. Então, quando se diz que, diante dessa ideia, quando se diz que uma pessoa está alienada, é como se ela tivesse afastado, separado de algo que era dela e que está no poder de outra pessoa. No sentido de para Marx, Marx vai falar muito sobre alienação e ele vai trabalhar esse conceito de alienação dentro da sua filosofia, pegando muito a perspectiva de separação e perda. Alienação é separação e perda, mas separação e perda de quê? Da consciência e da realidade. Porque se eu estou alienado, se eu estou alienado em relação a alguma coisa, é geralmente porque há uma perda de consciência, há uma restrição da consciência que me faz estar separado da verdade, né, da realidade. Por isso que é uma separação ou uma perda, tanto da consciência e da realidade, porque a consciência vai estar ligada a, a maneira como eu concebo a realidade, né? E por isso Marx chama muito a atenção para a consciência, a importância da consciência, e por isso o método, o materialismo histórico dialético, de reflexão e de análise, né, das coisas, dos processos, né, objetivos substanciais, segundo Marx, dos acontecimentos, que é a matéria, e dentro desse processo histórico, que vai mostrando o processo de desenvolver como as coisas acontecem, a própria realidade, a própria construção, né, da humanidade e daquilo que pela humanidade é produzido, gerando a própria realidade. No capitalismo, Marx vai dar muita ênfase em alienação, porque na superestrutura, uma das palavras é ideologia. Ideologia, cultura, política, todo um sistema de concepção da realidade meio que justifica ou dá energia para a própria realidade acontecer daquele jeito, que seria a infraestrutura, que seria a relação entre burguesia e proletariado, né, em relação aos meios de produção, em relação ao trabalho. Ele vai falar muito disso para dizer que para isso poder acontecer, ou melhor, meio que poder fluir, a sociedade é trabalhado na sociedade um processo de alienação. E a gente vai entender um pouquinho o que seria separar, né, a humanidade de uma consciência mais ampla do que aquilo significa, ou da realidade como ela é. Eu sei que, de certa forma, a gente não vai conseguir ter uma consciência plena ou entender plenamente a realidade. Mas a crítica de Marx em relação ao capitalismo é porque ele acha fundamental essa questão da dialética, né? De você criticar as coisas para ver se realmente é aquilo. Quando há um sistema que trabalha meio que quando há algo trabalhado para a produção de um sistema de crenças e de valores que sustentem aquela
que sustenta, no caso dele, o capitalismo, né, que sustenta o modo vigente, que sustenta o sistema vigente, que no caso é capitalismo, ele vê isso como perigoso, porque ele coloca o foco no crescimento e no desenvolvimento humano. E se algo é trabalhado para que aquilo continue daquele jeito, ou continue prevalecendo, né, meio que fica parecendo. É como se fosse uma alienação, é como se fosse uma ilusão, é como se fosse uma mentira construída como verdade, ainda que essa mentira seja parcial. Porque se eu estou separado de uma verdade, então assim, a minha decisão acaba não contendo os valores e os elementos necessários para que eu possa decidir da maneira certa ou da melhor maneira. E ele vai falar muito em relação a isso. Qualquer complemento, qualquer dúvida, qualquer coisa que quiser falar, fique à vontade, viu, Danilo? Nesse sentido de alienação, de separação e perda da consciência e da realidade, ele vai tocar muito nessa questão do ser humano, né, da sociedade. Por quê? Se eu começo a me ver separado e começo a ver perda de consciência, e consciência está ligado à realidade, e realidade está ligada à vida, porque a vida existe na realidade. E nesse sentido, assim, eu sei que a gente não vai conseguir ver tudo e saber de tudo da realidade, mas ele reconhece a importância de que a alienação seja combatida em qualquer realidade. Por isso a dialética é muito importante. Por isso analisar a questão material histórica dentro material histórico, analisar toda a realidade dentro desse contexto do materialismo histórico dialético, para ele é muito importante, porque o que está em jogo é a própria vida humana. Porque nesse contexto, né, de separação, é a separação da vida, ou seja, a redução de vida, a perda de vida, quando a consciência é o que me faz escolher e decidir aquilo que vai refletir na minha vida. E se a perda de consciência vai ser perda de vida. E se a realidade, e se a realidade que eu estou vivendo ela é ilusória ou parcialmente ilusória, a minha vida começa a ser ilusória, eu começo a viver uma ilusão. E aí isso se torna argumento para fortalecer o que ele usa disso como argumento para fortalecer aquilo que ele fala na sua filosofia. Aqui ele vai colocar alienação como uma espécie de prisão, no sentido de restrição, né, da consciência e da realidade, que vai ter como ênfase, como foco a própria vida. Então seria uma prisão da vida, uma restrição da vida, meio que uma separação da vida. E à medida que a gente vai se distanciando, né, desse contexto, que é o contexto de vida, a gente não, a vida meio que vai perdendo o sentido. E ele vai falar disso, quanto isso é importante, pensando do ser humano poder ser pleno, né, e poder viver o potencial da vida. Ele vai estar falando um pouco sobre isso também. Há alguns tipos de alienação. E ele vai citar alienação em relação ao produto, alienação a alguns tipos ou algumas características do que engloba esse processo de alienação. Alienação em relação ao produto, em relação ao trabalho, em relação a si próprio e em relação ao outro. E nesse processo de alienação dentro do capitalismo, ele vai citar essas características do ser humano, das pessoas, da sociedade está alienada em relação ao produto, ao trabalho, a si próprio e ao outro. Isso nessa perspectiva do proletariado.
Por que em relação ao produto o proletariado estaria alienado, né? Porque o produto não lhe pertence, ele não é dono do que produz, ou seja, ele está separado, distanciado e afastado daquilo que ele mesmo produz. Pensando um pouco sobre isso, a gente produzir algo e aquilo não ser nosso, no caso do trabalhador, e no contexto de Marx, contexto da Revolução Industrial, né, já estava entre a primeira e a segunda Revolução Industrial, nesse contexto de fábrica, de todo esse contexto que envolve, eu sei que o trabalhador recebia no final do mês o seu salário, e o salário era o que ele recebia. Mas Marx começa a analisar essa questão daquilo que o ser humano produz e, ao mesmo tempo, ele não ser dono daquilo. Né? Ele recebe um salário, mas esse salário está dentro de um contexto de mais-valia, né? que nem é considerado um salário justo baseado no que ele trabalhou. E o fato do trabalhador, de Marx colocar o trabalhador afastado e não ser dono daquilo que ele produz, ele coloca isso como um ambiente de alienação, que vai contribuir para esse processo e para essa ideia que ele vai trabalhar de alienação, do sistema capitalista produzindo alienação no proletariado. Alienação em relação ao trabalho. Por quê? Geralmente, nesse sistema, o sistema da indústria, das fábricas, nesse sistema que Marx estava se referindo, né, do trabalho, o trabalhador ele trabalha mais para o trabalho está mais ligado a uma necessidade das funções básicas. Por isso vai colocar pode ser colocada essa questão de que o trabalho está mais para sobreviver do que para uma realização pessoal do ser humano. Então a vida fica restrita, restringe, né, a plenitude humana, o potencial humano, o viver humano, e por isso ele coloca essa questão da alienação como característica da alienação, não só o produto, mas também o próprio trabalho. E nesse sentido, o trabalho para sobreviver e não realização não trazendo realização pessoal, ele vai colocar muito essa questão de um trabalho imposto e repetitivo, sabe? Dando essa ideia de que, no geral, o trabalho não era algo prazeroso como deveria ser, né? De modo, em certo sentido, como deveria ser. E imagina a gente passar o resto da vida trabalhando em algo que não é prazeroso, né? E que não traz realização pessoal. E, no geral, as pessoas trabalhavam e trabalhavam muito, né? E às vezes a pessoa ficava 8 horas, 10 horas, 12 horas trabalhando. Imagina trabalhar nesse contexto. E isso coloca em xeque até os dias de hoje, né? Tem uma frase que eu acho muito interessante e que traz uma reflexão boa de ser feita, assim, não que haja reflexão que não seja boa de ser feita, porque é importante refletir, mas traz uma reflexão interessante que ele, não lembro o nome do autor que fala isso, mas ele diz assim: escolhe um trabalho, uma profissão que você. Não, escolha uma profissão que você ame e você nunca terá que trabalhar, porque o trabalho que vai ser prazer, vai ser como um hobby, né? E Marx já, na filosofia de Marx, existia essa ideia, sabe, de que o trabalho existe não para ser alienação, mas para trazer realização humana. E a realização humana, a realização humana reflete na realização da sociedade. Isso é como se fosse o objetivo, o alvo para onde a sociedade devesse caminhar. E por isso essa crítica que ele faz em relação a isso. E quando ele fala da alienação em relação a si próprio,
é dentro desse contexto também, porque o ser humano estava se vendo mais como um robô, né, como uma peça, uma ferramenta, um objeto dentro do contexto de trabalho. Então ele se via meio que havia esse afastamento, né, de quem ele era, da sua essência, daquilo que ele, do sentimento de realização, de que ele estava vivendo aquilo que trazia realização. Por isso essa alienação, inclusive, de si próprio. E alienação em relação aos outros, nesse contexto de relações sociais. Porque a base fica muito do capitalismo, é muito voltada, segundo Marx, para os interesses econômicos. E aí as relações sociais começam a ser baseadas ou pautadas ou fortemente influenciadas por esses interesses econômicos. E por isso o ambiente acaba não sendo um ambiente de solidariedade, como poderia ser, acaba tendo uma ênfase muito mais forte na competição. E por isso há uma alienação em relação aos outros, em relação à própria sociedade, né? Porque e pensando nos dias de hoje, a gente está num sistema onde há muito individualismo. Então você vê que há muitas pessoas pensando em si próprio. E aí a gente pode refletir um pouco sobre a importância, né, desses dois lados da balança. Precisam estar bem equilibrados, porque aquela ideia que a gente falou, né, na aula passada, a questão da parte e do todo. Se eu só olho para a parte, eu começo a me alienar, porque eu não começo a ter uma visão do todo. E a parte faz parte do. A parte é parte porque ela. A parte só existe porque ela está dentro de um todo. E a morte do todo, a perda, o prejuízo do todo, também, direto ou indiretamente, acaba sendo a perda da parte. E aí, essa questão da alienação em relação aos outros, em relação às relações, né, as relações sociais, Marx faz uma crítica muito forte no capitalismo em relação a isso. E o porquê disso tudo, né? O que está por trás disso tudo? Aí ele vai falar dentro desse sistema, como a gente já vem dito, que é o capitalismo, e aí ele argumenta que a base do capitalismo, ou melhor, o objetivo, né, o valor no capitalismo é o capital. E esse capital, ele coloca que esse capital considerado de valor não é o ser humano, em primeira instância, mas o lucro, o interesse econômico. E por isso ele vê isso como um erro gigantesco, né? Um erro que o perturba, porque acaba comprometendo e colocando em risco aquilo que ele vê como de maior valor, que é o ser humano. Nesse sentido, ele vai falar desse sistema capitalista, né, do capitalismo como um sistema, e deixando bem claro o que ele pensa sobre isso, que o foco do sistema capitalista não é o ser humano, não é o bem humano, não é a satisfação humana, não é o crescimento, a plenitude humana, mas é o capital, é o lucro. E aí a questão para ele é essa questão de onde está a prioridade. E se a prioridade não estiver naquilo que deve ser, aí isso compromete aquilo que é principal, que é o que deveria ser prioridade, que no caso é a ênfase, né, que é
que ele coloca é nessa questão do ser humano e da sociedade. Porque o ser humano é visto e colocado como um ser social. Por isso, separar o ser humano da sociedade é meio que como tentar separar um peixe da água. E ele coloca muito essa ideia. Nesse sentido, ele vai falar de mais-valia para falar dessa desigualdade, isso que a gente comentou um pouco. E o que seria essa mais-valia? Essa mais-valia seria a diferença entre o trabalho e o salário. O proletariado, ele trabalha para ganhar um salário. Só que esse salário não corresponde ao total daquilo que ele trabalhou. Há um lucro, né? Há um lucro da burguesia, de quem tem os meios de produção, que é a diferença entre o trabalho e o salário, que é a mais-valia. E essa diferença fica com a burguesia. A burguesia fica com a mais-valia e o proletariado fica com o salário. Aí ele vai fazer essa crítica e vai dizer que isso acaba gerando pobreza, desigualdade, e ele vai trabalhar nesse sentido, falando da mais-valia. Porque a mais-valia seria o quê? Ele seria o lucro da burguesia, o pilar é um dos pilares, né, do capitalismo. A mais-valia é um dos pilares. E como ela está se referindo ao lucro, e esse lucro fica com a minoria, que é aqueles que têm os meios de produção, a burguesia, isso vai desencadear um processo de exploração e um processo de pobreza, de injustiça. Ele vai trabalhar esses aspectos. Nesse sentido, ele vai colocar a mais-valia como parte desse sistema do capitalismo e que gera o quê? Concentração de riqueza para poucos e exploração e pobreza para a maioria, da maioria, exploração da maioria e pobreza para a maioria. E por isso ele vai ver, ele é reconhecido na sua filosofia a mais-valia como algo muito algo que alimenta esse sistema de justiça e de desigualdade dentro da sociedade que está inserida nesse contexto capitalista. E ele vai falar sobre mercadoria. E a mercadoria, que está relacionada a trabalho, e não é qualquer trabalho, é o trabalho humano. Mesmo quando uma máquina, um robô, né, ou um sistema eletroeletrônico está resolvendo algo, há um trabalho humano por trás daquilo. E ele vai falar de mercadoria. Ele vai falar de mercadoria, vai fazer uma crítica, mas antes dessa crítica, é importante entender dois contextos de mercadoria, que seria valor de uso e valor de troca. O que seria valor de uso e o que seria valor de troca dentro desse contexto de mercadoria. Valor de uso, pensando numa mercadoria, fala sobre a sua utilidade, a necessidade dela, necessidade para a satisfação humana, né? O valor de uso de uma mercadoria. Mas a mercadoria ela não tem só valor de uso, ela também tem valor de troca. E o que é o valor de troca? O valor de troca seria o tempo de trabalho para que aquela mercadoria fosse produzida. Então, esses dois valores estão meio embutidos na mercadoria: valor de uso e valor de troca. É importante entender isso, e depois ele vai falar sobre essa questão do fetiche da mercadoria, e que acaba comprometendo o que é a mercadoria propriamente dita. E esse fetiche da mercadoria é o quê? Que é muito falado, né, dentro da filosofia de Marx, o fetiche da mercadoria. O fetiche da mercadoria está relacionado a ilusão de algo em relação à própria mercadoria.
E essa ilusão, dentro desse conceito de fetiche da mercadoria, é que a mercadoria é colocada, a imagem que se passa da mercadoria é como se a mercadoria existisse por si só. É como se ela tivesse um valor por si própria, como se ela tivesse vida própria. Como se não fosse algo que fizesse parte a produção humana, como se a produção humana não fizesse parte daquilo, sabe? E aí ver que isso vai fazer parte desse processo de alienação, fetiche da mercadoria. Mas esse fetiche começa com essa ideia de ilusão, de que já observaram, por exemplo, às vezes a gente vai no mercado e às vezes a gente compra uma coisa e às vezes a gente não tem noção do que está por trás daquilo. Às vezes até na prateleira de frios, às vezes a gente vai comprar uma carne, alguma coisa, e às vezes a gente não entende ao certo as relações de produção que envolveram aquilo. E a gente compra uma carne, mas às vezes a gente não tem ideia. Assim, ter ideia a gente tem, mas às vezes não é tão claro todo o esforço que foi realizado para que aquilo fosse feito, né? Até o próprio contexto por exemplo, pensando numa carne, às vezes de matar o gado, e tudo aquilo que envolveu, né? A própria criação do gado, os próprios cuidados que teve que ter, o ato de ter que matar o animal, depois o processo que tem que ser feito em relação à divisão da carne, a separação, como guardar. E aí, às vezes, a gente vai lá e compra, e às vezes parece que aquilo. Eu sei que a gente sabe que teve um trabalho por trás, mas é porque fica, parece que é muito distanciado. E à medida que vai distanciando, né, que vai se enfraquecendo essa relação entre a mercadoria e a sua origem, isso começa a gerar esse conceito que ele vai falar, que ele vai chamar de fetiche da mercadoria. E vamos pensar mais um pouco sobre isso, ele vai falar um pouco das consequências disso. E, por exemplo, essa ideia de que seria uma mercadoria algo fetichizado. Algo fetichizado é algo que tem, dentro do que a gente falou, é algo que tem aparência de valor próprio. E ele vai ele esconde em si o que? A sua origem, as relações, o fator humano, o trabalho que foi feito, que é aquilo que a gente falou ali atrás, que é questão do valor de uso, o valor de troca. A utilidade e a necessidade, às vezes quem está mexendo na mercadoria sabe da utilidade e da necessidade para si. E o valor de troca, o que está por trás desse valor de troca? O tempo de trabalho para produzir. Mas dentro desse contexto da produção da mercadoria e da existência dela, da existência dela para que ela fosse útil, para que ela suprisse necessidade, existe essa questão das relações humanas envolvidas. E por que Marx vai alegar que quando a mercadoria se distancia da sua origem, das relações humanas, né, da sua produção, do seu processo produtivo, das suas relações de produção, por que isso é conveniente para o capitalismo? E nesse sentido, por que é conveniente? Que ele vai falar do próprio perigo do feitiço da mercadoria.
porque o fetiche da mercadoria esconde a exploração do trabalho. Se a mercadoria é distanciada das relações de trabalho, dos meios de produção, acaba que fica distante também do processo de exploração que possa ter ocorrido. E quando a gente começa a ver a mercadoria como se ela fosse algo em si mesmo, que existisse por si só, começa a haver esse processo que vai ser chamado de reitificação, que é coisificação. De ver, de achar assim, as relações começam a ser baseadas em coisas e não é como se eu começasse a colocar tudo como se fosse um objeto, inclusive o ser humano. Porque aí a mercadoria é um objeto, mas se esse objeto existe por si só, e esse objeto é o que. Esses objetos, essas mercadorias, são indispensáveis, né, para a vida humana, como lá, o valor de uso e o valor de troca. O valor de uso, porque fala da utilidade, das necessidades, e acaba sendo importante e útil e necessário para a própria vida. Mas se eu separo isso do ser humano, fica parecendo que a vida fica limitada a coisas, como se não houvesse o ser humano que fosse quem faz essas coisas acontecerem. E aí fica parecendo que a ênfase, o foco não está no ser humano, está na coisa. E aí esse processo de reitificação, de coisificação, de tratar as pessoas como coisa, como objeto, começa a reinar nesse sistema, começa a ter muito peso e muita força nesse sistema. E as coisas não existem por si só, a mercadoria não existe por si só se alguém se não é se não há relações humanas, né? Se não há força de trabalho, se alguém não investe tempo. E ele vai falar nessa questão também do feitiço da mercadoria, que vai gerar esse misticismo do mercado. Porque dentro dessa ideia do capitalismo, de lucro, de sistema econômico, com essa ideia de separar a mercadoria ou de separar ou distanciar, de afastar do ser humano, né, de quem produziu, vai ficar parecendo que a própria questão do mercado, do sistema econômico, nessa questão de lucro, como se fosse algo natural e não algo que está criado pelo ser humano, né, que diz respeito a escolhas humanas. E aí fica parecendo que, tipo assim, o mercado tem vida própria. O sistema capitalista está rodando, mas e aí ele começa a rodar, ele é dependente do ser humano, mas começa a rodar como se fosse independente. E aí o Marx vai começar a refletir, analisar e exercer senso crítico em relação a isso, para falar do perigo do perigo e dos malefícios disso para a humanidade. E nesse sentido, o fetiche da mercadoria vai ser um ingrediente forte nisso. E ele vai falar de soluções, de busca de soluções em relação a isso, para vencer a desigualdade dentro desse contexto de sociedade sem classes. Ele vai falar da consciência de classe, vai exigir uma luta de classe para que haja, né, igualdade, esse tipo de coisa, mas quando ele vai falar de solução, o objetivo da luta de classe
e de que acha essa revolução dos trabalhadores, do proletariado, é para que a sociedade possa viver num ambiente sem classes, onde não tem aqueles que exploram e aqueles que são explorados. A ênfase dele está muito ligada a isso do que ele fala. Se ele vai conseguir, se o que ele escreve vai ter ou não vai ter coerência, vai ter ou não vai, ou vai demonstrar ou não vai demonstrar êxito ou solução para isso, é outra reflexão. Mas o fato dele fazer isso já traz um paralelo, já traz trazer uma crítica em relação ao capitalismo já é importante para que nesse processo de combate à alienação, sabe? Se eu não exerço senso crítico, se eu quero crescer e desenvolver, eu não exerço senso crítico em relação a mim mesmo para que eu possa crescer e desenvolver, provavelmente eu vou ficar estagnado, eu vou ficar alienado. E aí a importância do senso crítico nesse sentido, né? Desse exercício que ele coloca dentro desse método, né? Dentro dessa perspectiva do materialismo histórico dialético. E como que essa solução, né, dessa sociedade sem classes iria acontecer? Ele propõe, né, uma maneira para que isso aconteça. Por meio de um processo, que é esse processo de luta de classe, que vai acontecer em transições. E essa transição vai sair do capitalismo, onde é a oligarquia, né, quem tem os meios de produção é a oligarquia, é um grupo reduzido de pessoas, tem o poder, os meios de produção. Nessa transição do capitalismo, ele coloca o socialismo, onde os meios de produção vão estar na mão do Estado, e o Estado vai ser representado pela sociedade, pelo proletariado, e do socialismo para o comunismo, onde o Estado vai deixar de existir, o próprio povo, né, vai ter a posse dos meios de produção. Até que ponto isso é tangível? Até que ponto isso é tangível? Até que ponto isso é execuível? Não sei dizer. Mas a gente pode analisar e ver o poder de argumentação, de reflexão, de intelectualidade e a importância de se trazerem contrapontos para aquilo que existe, para que a gente possa buscar crescer e se desenvolver. E pensando mais um pouco sobre esse como que ele vinha falando, esse como diz respeito ao fim da propriedade privada, e quando ele fala do fim da propriedade privada, ele está se referindo aos meios de produção, que é aquilo que sustenta a burguesia, que depois vai estar nas mãos do Estado e que ele objetiva como solução que esteja na mão do proletariado, sendo uma classe só esse proletariado. Ou seja, tendo agora só uma classe. E isso seria para combater a desigualdade, para que haja uma redistribuição justa dos lucros. Esse foi o resumo dos principais conceitos que a gente estava falando. Já tinha começado a falar e estava faltando esses outros conceitos e assuntos dentro da filosofia de Marx. Há muito mais coisa e esses conceitos são bem complexos e Marx fala muito sobre essas coisas, inclusive sobre outros assuntos também, mas nosso objetivo na filosofia de Marx foi trazer uma ideia do todo, né, dessa filosofia que é trabalhada por ele. E para quem tiver interesse depois em buscar saber mais, conhecer mais, poder participar do grupo, e você que está aqui com a gente, você que está nos assistindo depois, fique à vontade para entrar em contato, buscar saber mais. Você vai ser muito bem-vindo, tá ok?
para dizer que gostei bastante da apresentação toda e também em específico sobre a alienação, que é uma coisa que a gente pega muito, né? Porque tem vários conceitos e vários pensamentos de vários pensadores e filósofos sobre o que é alienação. E eu achei incrível a forma que você explicou, porque você botou em tópicos assim que facilitou bastante. Porque Marx ele não fala só em um ponto específico, ele fala em vários. E eu gostei que você apontou esses vários, porque eu não tinha eu não tinha acesso a esse conteúdo. Eu gostei bastante. Oh, que bom, fico feliz em saber. Então, no geral, é isso. E a gente vai se falando. Um grande abraço a todos. Tamo junto. Um abraço, Clebson.